Bom, queria me desculpar. Boa O trânsito noite, estava pessoal. terrível para casa e atrasei uns minutinhos. Como vocês estão? Tem alguém aí para ligar a câmera, para falar comigo? Vamos lá, gente. Tô Alguém falando. ligar? Tu vai Fala. ligar o meu voz? Bom, quer. Olá, Núbia, tudo bem? Oiê! Oi, Aline. É tão bom quando vocês ligam a câmera, Boa gente. noite. Boa noite. Quem que Boa estava no noite. hospital da última vez? Onde? Tinha alguém que no módulo, na aula que eu dei de anatomia, estava no hospital. Quem era? Não, não era eu. Era você, Núbia? Era? Abre a boca. E aí, conta pra mim como que você tá agora. Destrava aí seu áudio. Seu áudio. Aí, pode contar. Ai, tô bem, sim, graças a Deus. Já iniciei o tratamento agora realmente da doença, né? Que eu tava fazendo era imuno. Aí agora já comecei a tomar É Natalizumab. um imunobiológico, né? Isso. Uhum. O meu é Sequimimumab. A gente é prima. Que bom, fico muito feliz em te ver bem, te ver fora do hospital e principalmente te ver aqui, né? E essa Obrigada. aula hoje vai ser muito legal para você, Eu já porque comprei seu curso. o de hands-on, o Extreme, Não, do Impós. Você vai dar no então, o Impós. Extreme Harmonization, É. menina, Aham. esse curso eu faço ele desde quando eu era coordenadora junto com a Ivana no Impós, e eu sou apaixonada nele, porque ele vai trabalhar com você todas as bases da harmonização: toxina, preenchimento, fio, bioestimulador e harmonização de pele. Então, Uhum. você vai estar pronta, porque o que que a gente vê muito? A gente vê curso de Botox, curso de preenchimento. E aí, quando a gente tem que unir as Separado. coisas, a gente não une, né? Porque, por Uhum. exemplo, eu vou te dar um exemplo básico que você vai aprender e você vai gostar demais. Fio. Eu passo fio ancorando no ligamento temporal. Porque quando eu ancoro o fio no ligamento temporal, eu puxo o rosto todo, né? Só que se eu não relaxar o platisma, ó, Vai ficar puxando para baixo. exatamente. Então, se eu trabalho fio, eu tenho que trabalhar botox. E Uhum. aí, nossa, vai ser muito legal. Eu, tipo, mentira, Lucas, você tá aí também? Com Eu a já fiz a minha Poliana. inscrição. Já fiz a minha inscrição no curso. Que legal, gente, vocês vão gostar. Beijo, Eu, maravilhosa! nossa, gente, o Lucas é o professor lá do Instituto de Estética Íntima. Ele faz Isso. cada bibiu, meu pai. E pepecas também. É. Nossa, a gente tem os resultados e esse professor maravilhoso que foi meu aluno e que agora está arrebentando é o Ah, autor obrigado. desses preenchimentos aí que Sou deixam os seu meninos. fã, você sabe. Também sou sua fã. Tô aqui de Olha olho, aí, viu? gente. O Ô, Antonella, eu Lucas. tô com ciúme que você não falou de mim. Poliana foi minha aluna também aí no Imposto, primeiras turmas, né? Mas você eu vi, agora o Lucas invadiu aí, eu fiquei desnorteada, né, gente? Menino lindo desse é difícil, a gente não aguenta. Obrigado. Gente, Poliana e Lucas são dois cases de sucesso do Impose. Isso é muito bom para vocês verem, né? Poliana foi, acho que, da segunda turma, hoje tem a farmácia e a clínica dela. O Lucas foi aluno, eu acho que da sétima, Lucas, Da turma 5. da turma 5, né? E Foi. hoje Bebezinho. bebezinho, é. E hoje é um dos doutores mais famosos em harmonização íntima que eu conheço. Então, olha que legal, cases de sucesso para vocês aí pintando na tela, né? Ó, Maravilhosa. Poliana e Lucas, o estudo nunca para. E junto Com com nós, certeza. a gente está lançando uma residência, viu? Uma Ah, residência legal. fantástica. E assim, Show. professores e alunos também. Já estou convidando vocês aqui, quem sabe? Combinado. Beleza. Beijo. Beijo. Pessoal, a aula de hoje vai ser muito legal, porque a gente vai falar de uma coisa que, para mim, uniu aquilo que eu tenho formação original com a estética, né?
Eu sou geneticista, eu tenho mestrado e doutorado em genética, eu trabalhei com imunistoquímica há muitos anos, e eu acho que eu contei para vocês. Eu migrei para estética quando eu tive a manifestação da doença autoimune, que foi o que aconteceu com a Núbia. Eu acho que eu contei por causa da Núbia, né? Foi. Quando eu comecei o que a Núbia está vivendo agora, eu não consegui vivenciar. Lucas, estão pedindo seu Insta. Coloca aí, ó, no privado, coloca no chat para os meninos. E aí eu não consegui levar aquela vida que eu levava, porque a doença autoimune no começo, ela não é brincadeira, né, Núbia? Até a gente acertar o imunossupressor, até a gente entrar em remissão. E entra, viu? Eu sou prova viva disso, eu tenho vida normal. Claro, uma dorzinha de vez em quando, mas quem não tem, né? Aí só santo para não ter. E aí foi quando eu entrei na estética, eu comentei isso com vocês, foi quando eu tive embolia, quando tudo mudou. Só que uma vez geneticista, sempre geneticista, a gente não tira o pé, né? E eu sonhava com o momento em que a estética parasse de agir de maneira paliativa. Porque a estética, ela agia assim, ó, formava uma ruga, preenchia. A boca afinava, preenchia, né? O malar acabava, tô tentando ficar no rumo da luz para não ficar ruim. Preenchia. Então a estética ela era paliativa. E aí quando surgiram os bioestimuladores, todo mundo falou: "Nossa, que legal! Agora a gente pode eu trato espondilite anquilosante. E você, Núbia? O pessoal tá perguntando aqui. A minha esclerose múltipla. Ah, a gente é irmã. Foi muito. Viu que eu lembrei de você na hora? Eu fui começando e pensando em você. Então, eu sonhava com o momento em que a estética vivenciasse algo que realmente mudasse o DNA. Porque a gente sabe que raras terapias elas vão agir no DNA. Tanto que se fosse fácil agir no DNA, a gente não tinha doença, a gente não tinha nada, né? E foi até por isso que eu sugeri para o Impós a residência que a gente está montando, porque o momento ele é outro. O momento eu não vou só preencher, eu não vou fazer do meu paciente o Estênio Garcia, né, um pillow face. Eu não vou só fazer botox e relaxar os músculos a ponto de ter uma flacidez, a pessoa começa a virar isso aqui, ó, vocês já viram? Porque fica tão flácida essa região que aqui cai. E aí o Botox levanta, não é? Aí a pessoa vira a sobrancelha da Nike. Vocês já viram isso? Eu brinco com as minhas alunas que é asa de gaivota. Parece que a gaivota veio e posou aqui no meio da testa da pessoa. Então, o mundo, ele não é mais isso. A gente já trabalha ozônio no Impós há quase 8 anos, né? Ainda existem instituições que estão atrasadas. Por exemplo, eu tive uma paciente, ela me queixou de candidíase recorrente. O que que eu indiquei para ela? Ozônio endovaginal. Ela foi na ginecologista, falou, a ginecologista ficou brava que isso não existe, que isso é mito, que não sei o quê. Então a gente ainda tem profissionais muito atrasados. Mas o que que a gente tinha de integrativa e regenerativa? A gente tinha o ozônio, a gente tinha o laser, a gente não tinha nada que agisse nos hormônios, no DNA, na mitocôndria, né? Que é onde a gente carrega o nosso material genético. A gente não tinha. Porém, quando eu digo a gente não tinha, isso é passado, não é verdade? Porque agora nós temos. E eu sou muito feliz de falar sobre isso. Eu sou muito feliz de unir a estética que eu tanto amo, à genética, que é a minha base, que é a minha raiz, que é onde eu comecei. Porque eu não fiz biomedicina porque eu não passei para medicina. Tem médico que acha isso, né? Eu fiz biomedicina porque eu queria ser cientista, porque eu queria estudar o câncer, porque eu queria. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhei com isso durante toda a parte da minha vida que o meu corpo aguentou. Então, poder unir o que eu sou hoje ao que eu sempre fui, que é a estética, é algo que me emociona muito. E essa é a primeira aula fora do instituto, né, do meu instituto, que eu ministro sobre esse assunto. E eu escolhi ela para vocês depois daquela aula que nós tivemos,
porque eu sinceramente fiquei encantada com a receptividade, com o carinho, com a educação. Tem pessoas que conversam comigo até hoje, me mandam mensagem, pedem ajuda, pedem opinião. Então, assim, eu gostei muito do que eu vivenciei aquele dia com vocês. Eu estava na casa dos meus pais, a minha sobrinha veio, brincou, e em nenhum momento vocês tiveram assim aquele olhar, nossa, né? Que chato, não. Vocês brincaram com ela, então eu fiquei muito encantada com a turma. E eu falei, olha, eu quero levar para os meninos agora um conteúdo que não, a galera não está falando. Quem fala de estética regenerativa, gente? É Valéria Dalcol. Quanto que é um curso da Valéria Dalcol? R$ 18.000. O que que você aprende? Isso aqui que eu vou ensinar para vocês. Então, foi assim algo que eu quis fazer com muito carinho pela instituição que me acolheu sempre e pela turma que eu fiquei encantada. Então, a partir desse momento, sejam muito bem-vindos ao novo mundo, à nova era, né? Porque a gente teve a harmonização, a padronização, a demonização, e agora todo mundo está em busca da naturalização, da naturalidade. E nós queremos técnicas que sejam eficazes, técnicas que sejam realmente tratativas e não apenas paliativas. E é isso que a estética regenerativa faz. Ela trata o paciente. Ela muda aquilo que não está adequado, aquilo que ele não está satisfeito, né? A estética regenerativa é como uma pessoa está com febre e ela receber um antibiótico e não apenas uma dipirona. Isso é a estética regenerativa. Sejam muito bem-vindos a esse mundo que une as minhas maiores paixões, que é a estética, genética e a bioquímica celular. E aí alguém vai dizer assim, louca, gostar de bioquímica? Louca, interna. Gente, não é aquela bioquímica horrorosa que vocês veem na farmácia, pelo amor de Deus, não. É a bioquímica da célula, né? É onde tudo realmente acontece. Então, o que que nós vemos? Nós vemos que a busca pela beleza, pela juventude, ela vem se tornando cada vez mais constante. Imagine uma mulher de 40 anos na época das nossas mães, das nossas avós, e uma mulher de 40 anos hoje. Que o... Ai, o Reis lá, esqueci o nome dele. Que ele cantava? Eu só confio em mulher com mais de 30, né? Sendo madura. Aí ele falava, panela Sérgio Reis. velha, Sérgio Reis, panela velha é que faz comida boa. Aí ele fala, eu só confio em mulher com mais de 30. Gente, uma mulher com mais de 30, ela era coroa. Ela era panela velha que faz comida boa. O que que é uma mulher com 30 anos hoje? É uma mulher que ainda está fazendo uma pós-graduação, um mestrado, às vezes nem casou, às vezes nem tem filho ainda. E o que que a gente da genética estudava? Uma mulher com 35 anos não pode mais ter filho, porque crianças de mulheres com 35 mais, elas vão ter síndromes. O que que a gente estuda hoje? Que é só fazer um mapeamento genético, fazer um diagnóstico pré-implantação, cuidar da alimentação, cuidar dos radicais livres. Quer ver? Eu vou dar uma palhinha para vocês do curso de exames. Existe um dado, quem aqui é biomédico vai lembrar na hora, lá no hemograma, que é o RDW. A Aline, ela comentou que naquela época era muito diferente. É exatamente isso que eu estou comentando, que a mulher ela não se cuidava, às vezes ela morava na roça, ela tinha 20 filhos, então toda a genética dela era extremamente destruída, né? Existem estudos que falam que cada gestação equivale a 10 anos perdidos por uma mulher. Vocês imaginam uma mulher com 20 filhos? O que que virava, né? Então, agora, hoje, a gente tem uma mulher de 40 anos que ela é uma mulher que está no auge da vida, no auge da carreira, no auge de tudo, né, gente? Meu marido tá de bermuda, tá? Não é nudes, não. É porque ele esquece, né? Que vai sair no fundo e tal.
Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande para tecnologias que sejam individualizadas. Nós não queremos mais fazer a mesma coisa em qualquer paciente, não é verdade? A gente não quer todo mundo fazer botox igual, todo mundo preencher no mesmo lugar. E a estética regenerativa, ela traz essa nova abordagem. Ela traz os tratamentos diferenciados. O que que a estética regenerativa faz? Ela devolve essa longevidade que a nossa célula perdeu. Eu comecei a falar do RDW e mudei de assunto, né? Quem lembra o que que o RDW mede lá no hemograma? Cadê os biomédicos, meus colegas? Pelo amor de Deus, vamos lá. Quem lembra? Vocês não lembram ou tá com vergonha? Ele mede a anisocitose, que é o poder de diferenciação das hemácias, né? O que que nós sabemos? Uma hemácia jovem, uma hemácia, isso, ó, morfologia celular, diferença das hemácias, especificamente falando, a Daiane respondeu. Então, uma hemácia jovem, ela é grande. Quando ela tem núcleo eritroblasto, nem na corrente sanguínea ela pode estar, lembram disso? Senão a gente tem algum tipo de leucemia, ou uma eritroblastose, uma anemia grave, alguma coisa do tipo, né? Geralmente anemias, que leucemias estão relacionadas às células brancas. Uma hemácia muito pequenininha, ela já está completando seus 120 dias. Ela já vai lá para o baço, cemitério, ser transformada em bilirrubina e ser eliminada. Então, o RDW ele mede isso. E os valores de referência geralmente estão entre 11 a 15, 13, mais ou menos aí, dependendo, né, do laboratório. O que que nós sabemos? Níveis muito abaixo de 11, mostram um determinado risco de uma anemia, ou talvez até anemia já, porque essas hemácias estão muito grandes. Isso não, para nós da estética, não tem tanto significado. A gente vai encaminhar para um hematologista, né? Quando a gente vê isso. Agora, níveis acima de 15% são muito importantes para nós, porque eles mostram um envelhecimento celular precoce. Eles mostram que na corrente sanguínea tem muito mais hemácias velhas do que jovens, não imaturas, né? Mas jovens como elas deveriam estar. Então, o que que eu sei? Que esse paciente está se expondo a algum tipo de fator envelhecedor celular. O que que pode ser? Pode ser sol, açúcar, álcool, radiação, que mais? Cigarro, né? Estresse, porque o cortisol é o maior envelhecedor celular que existe. Agora a gente vai falar do ritmo circadiano e vocês vão ver o quanto o cortisol é importante. Então, sempre que você vê esse RDW 15, 16, 17, você vai indicar para esse seu paciente, além de, é claro, ver por que que está acontecendo com o médico, né? Mas dentro da nossa área de atuação, estética regenerativa. Aí eu vou pensar em ozônio, eu vou pensar em PRP, eu vou pensar em PDRN, exossomos. Eu preciso rejuvenescer essa célula. E qual que é o grande benefício da estética regenerativa? É uma metodologia que regenera a pele a partir das próprias células do indivíduo. Eu não vou só fazer um bioestimulador e esperar que o fibroblasto produza colágeno. Eu vou utilizar um exossomo para restabelecer a jovialidade do fibroblasto, para depois colocar um bioestimulador e esse fibroblasto vir a produzir colágeno. Vocês estão entendendo como que funciona? Eu não vou só despigmentar o melanócito. Eu vou usar um exossomo específico que vai equilibrar o melanócito para ele produzir a quantidade de melanina ideal. Eu não vou só aplicar finasterida, minoxidil para fazer o cabelo crescer.
Eu vou tratar o queratinócito lá na sua base, lá na sua mitocôndria, para que ele volte a produzir os fatores de crescimento capilares. Isso é, fala se isso não é maravilhoso. Isso é o auge, né? É o momento. Como a Dayana falou, é perfeito, é realmente incrível. Então, nós temos tratamentos combinados que vão resultar numa melhora estética. Só que o fundo, a base, não é a estética. E aí, Núbia, isso já vem sendo usado nas nossas terapias, né? Fora do Brasil, principalmente Israel, isso já vem sendo estudado tanto para câncer quanto para as doenças autoimunes. No Brasil já é usado para queimadura, para artrite, artrose. Então isso vai chegar para nós, Núbia. A gente vai, né, utilizar desses, porque gente, é tão legal. A estética faz com que os assuntos, né, eles evoluam muito mais do que quando é para a saúde. Engraçado, né? Você pensa, o botox para saúde, o botox para blefaroespasmo, ele vem sendo muito menos estudado do que o botox para ruga. Então, quando entra no âmbito da estética, as coisas ganham um salto. Isso é muito bacana. Então, a gente vai ter reparação celular, reparação tecidual, tudo que foi perdendo ao longo do tempo. Quando que esse conteúdo ganhou o mundo? O ano passado, no INCAS, em Paris, que é o maior congresso de estética que existe. Vocês falam assim, eu quero me preparar para um evento internacional, né? Esse é um evento muito interessante de se participar. E aí é bom que você já aproveita, faz o curso do Impós, vai na feira de estética que tem, porque tá tudo ali do lado, né? Quando eu fui em Paris a primeira vez, foi justamente assim. É, gente, não é demais pedir os slides, tá bom? E eu vou disponibilizar. Assim que a aula acabar, eu mando para Inara, ou para Ivana, ou para o Sérgio. Podem pedir, comigo vocês têm liberdade. Professora, aí pede eles para mandar daquele outro, eles não mandaram para a gente. O assunto foi o que mesmo? Às vezes eu esqueci. Ai, foi de toxina. Atualidade em toxina, né? Tá Uhum, bom. Terminando aqui, eu já mando os dois. Amanhã vocês podem tá. pedir. Viu? Professora, eu fiquei Sim. curiosa que a senhora disse que na medicina, no enfoque regenerativo, os melanócitos, células de defesa que produz melanina, né? Melanina. Aham. Está responsável para acelerar o crescimento capilar? O queratinócito. Ah, desculpa, tá. Ah, Queratinócito, tá. exatamente. Queratinócito. Exatamente, porque o cabelo é o empilhamento da queratina. É Então, queratina, tá? Eu tava confundindo os é que eu nomes, só falei que do na hora que falou. melasma também, né? Eu falei em seguida. Você falou antes do melasma e depois aí depois você Falei. falou da terapia capilar, mas eu entendi melanócito. Falei assim, Pois gente, é, mas já que você quer falar de melanócito, existe estética regenerativa para voltar a pigmentar o cabelo, né? O Gimples, o PQQ. Então, para que ter cabelo branco? Cabelo branco agora é coisa do passado. Igual o Sérgio Reis também ficou no passado, cabelo branco é coisa do passado. isso muito me interessa, professora. Não É o quero Gimples. Depois você pintar cabelo mais. Não, eu odeio cabelo branco. Cabelo branco, pra mim, em mim, né? Eu fico assim, gente, será que fica parecendo que eu tô descuidada? Gente, será que fica parecendo que eu não tô me preocupando? Cada um tem uma visão, né? Mas eu super fico desesperada. E aí eu comecei a aplicar o exossoma. Inclusive, eu tenho uma paciente, ela é médica, ela me procurou para isso, para aplicar exossomo no cabelo para parar de pintar. E Oxe, repigmenta. eu vou ser uma cliente sua também, professora. Ou quem sabe Fechou. uma aluna para fazer em mim. Uma aluna para aprender, porque aí você pode ganhar dinheiro depois, né? E aí, além de você aplicar o exossomo, vocês vão conhecer agorinha, você indica para o paciente beber o Gimples. Escreve com Y, Gimples, é muito bacana. E o INCAS, né, foi o Congresso Mundial que fez com que tudo isso explodisse no mundo.
A estética regenerativa, como eu falei para vocês, ela não corrige problema. Ela não é feita para tratar ruga, para tratar flacidez, né? Ela é feita para isso, exatamente, dimples, desse jeito. Ela é feita para regenerar a célula, regenerar os tecidos. Ela é um tratamento. A gente já fazia alguns tratamentos, como a fototerapia, o ozônio, né? A gente já fazia. Aline, qual que é a sua queixa em relação à bariátrica? É a flacidez? É a queda de cabelo? Porque o que que é legal? A gente solicita os exames, vê aonde está a deficiência e aí sugere a estética regenerativa ideal. Então, quem tem preguiça, essa não é uma área para esse tipo de pessoa, não. Vocês viram tanto que a gente pode se diferenciar aqui? Porque para atuar dentro da estética regenerativa, eu preciso ser um bom interpretador de fisiologia, de exames, de bioquímica. O paciente ele vai chegar para mim não como uma pele com rugas, ele vai chegar para mim como um indivíduo que deve estar errando em algum lugar. Ou ele dorme mal, ou ele ingere muito açúcar, né? Ou ele ingere muito álcool. Aonde é que está o problema que eu preciso corrigir? Então, a estética regenerativa, ela não foi feita para problemas superficiais. Ela foi feita para tratar o indivíduo como um todo. E quando eu trato o indivíduo como um todo, isso reflete onde? Na estética. Agora, olha só. Quem se lembra? Tô só vendo as perguntas aqui do chat. Professora, Sim. qual que é a diferença da estética integrativa para regenerativa? A estética integrativa é aquela que integra terapias complementares. Ozônio, fototerapia, PRP, PRF. É integrar, é complementar, né? Por exemplo, o paciente está com câncer e eu indico para ele a medicina ou a estética ou, né, a saúde integrativa. Quer dizer que eu vou associar à quimioterapia um ozônio, eu vou associar uma soroterapia, isso é estética integrativa ou complementar. A regenerativa, ela mora aí, nessa estrutura que eu coloquei para vocês. Que estrutura linda de Deus é essa? É o nosso DNA, né? Então, a estética regenerativa, ela vem do latim regenerar. Que significa o quê? Restabelecer, reestruturar, reconstruir. Conseguiu entender a diferença, Andriele? Sim, né? Eu não lembro quem me perguntou, mas quem me perguntou deu para entender a diferença, não deu? Entendeu? A Camila, então. Bom, vocês estão vendo aí um DNA, certo? Qual que é a característica primordial do DNA? É uma dupla hélice, não é isso? Que carrega o nosso código da vida. Então, eu tenho aqui, ó, uma adenina ligando a uma timina. Uma timina, uma adenina, citosina, guanina, guanina, citosina. As bases, lembram disso? Elas carregam o código da nossa vida. Por quê? A cada 3 bases, a cada trinca, eu tenho um gene, eu tenho um códon. O que que significa isso? Que tudo nosso está escrito no nosso DNA. Tudo está no nosso códon, no nosso código, né? Cada vez que essa célula faz duplicação, que a enzima transcriptase reversa passa por aqui e abre a fita, e outra fita é codificada, eu fiz uma duplicação.
Só que o DNA, ele está escrito em uma linguagem, olha aqui para vocês verem, ó. Vamos lá. O DNA, ele está aqui, no núcleo celular. E ele tem que ser lido por essa estrutura aqui, que é o ribossomo. O ribossomo, ele tem a função de ler o DNA e sintetizar todo o nosso código genético, de características físicas a características psicossomáticas, né? Existem estudos que mostram que todas as nossas tendências, sejam físicas ou emocionais, elas estão transcritas no DNA. O meio pode moldar isso, tanto que nós chamamos de genótipo e fenótipo. Mas o genótipo, ele ainda manda, né? Ele ainda é mais poderoso do que o meio ambiente. Então, quando o DNA tem que ser lido pelo ribossomo, ele precisa transcrever a sua mensagem em uma outra fita, né? Uma outra fita de material genético, que é quem? Quem lembra? O RNA. Então, o DNA contém o código, porém, o RNA é quem transcreve. E aí nós temos o RNA mensageiro, o tradutor, e o mensageiro, ele sai do núcleo, vai para o ribossomo, e ao ser lido pelo ribossomo, o ribossomo produz todas as nossas proteínas. Então, olha só, Keila, cabelo começou a ficar branco. É simplesmente uma condição estética? Não. Quer dizer que a trinca de bases, o gene produtor da melanina, ele começou a apresentar atrofia, falhas. E aí o ribossomo não está mais conseguindo produzir a melanina lá do queratinócito do couro cabeludo. A gente sempre fala assim, por que que o cabelo fica branco e a axila não fica, né? A virilha não fica. O cabelo da cabeça é o primeiro a ficar branco. Porque existem fatores ambientais que vão acelerar isso. O sol, né? As condições climáticas. Você ia comentar alguma coisa, Keila? Pode falar. O folículo, ele é muito sensível, não é, professora? Ele E indica um monte de doença porque ele é muito sensível. incrível, não é? A tricologia é uma área fantástica, porque se a pessoa está desnutrida, o cabelo conta, se ela está ansiosa, o cabelo conta, se ela está envelhecendo, o cabelo conta. Então, como o nosso corpo ele entende que mandar aminoácido, proteína, tudo para o couro cabeludo é supérfluo, né? É mais importante mandar para o cérebro, para o intestino e para outros lugares. O cabelo, ele é o primeiro a relatar todos os sinais. É por isso que o bariátrico, como foi me perguntado no chat, ele perde muito cabelo. Porque ele está com deficiência de absorção de nutrientes, às vezes ele não faz reposição, às vezes ele não faz uma soroterapia, e aí o cabelo é o primeiro a contar. Exatamente. Puramente isso, né? Às Só vezes que sai, mas às vezes até faz, né, professora? Mas a via não tá havia. absorvendo. Quem faz bypass, por exemplo, tem desvio intestinal, né? Não absorve tão bem. Quem faz sleeve retira 70% do estômago, também perde absorção de muito nutriente. E aí a soroterapia é muito bem-vinda, porque a gente faz reposição endovenosa, é muito legal, né? Só que tem um detalhe. Gente, abre essas câmeras aí, uai, que coisa feia. Só a Keila falando comigo. Vou dar aula para Keila, é VIP. Só que tem um detalhe, Keila. Para o DNA ser sintetizado em RNA, para ele ser lido, né? Para tudo acontecer, precisa de energia. E energia, ATP, é produzido na mitocôndria. Agora anota isso já. Um dos grandes produtos da estética regenerativa é o NAD e o NADH.
que são suplementos mitocondriais na formação de ATP. Então, olha só, pensa comigo. Eu estou tentando perder peso. Aí eu preciso que meu organismo queime o carboidrato, produza energia, faça glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Só que eu não tenho NAD, né? Eu tô toda desvitalizada. E o NAD e o NADH são produtos da estética regenerativa que podem ser aplicados. Aqui em Goiânia tem um médico, faço muito curso junto com ele, eu não sei se vocês conhecem. É o Dr. Ribamar Cruz. O Dr. Ribamar, ele não faz nenhum protocolo de emagrecimento se ele não associar a soroterapia, porque ele já usa a estética regenerativa. Há umas 3 semanas eu falei, Doc, eu quero emagrecer. Eu engordei 15 quilos e eu preciso emagrecer. Aí ele falou, Antoniela, eu já tô comprando a Monjauro da Victa, a tirzepatida, né? Só que eu não faço se você não fizer certinho. O que que é o certinho dele? Vou lá, aplico a Monjauro, deito na cadeirinha e faço a soroterapia. Porque na soroterapia vai ter NAD, vai ter NADH, vai ter os aminoácidos, carnitina, vai ter cafeína. Então, ele já faz uso dessa estética regenerativa para os pacientes que ele trata obesidade. E às vezes a gente fala, nossa, isso é muito novo, né? Mas para quem às vezes não está correndo atrás. Então, isso aqui é realmente o que eu expliquei para vocês, ó. O DNA faz a transcrição e o RNA faz a tradução. E aí ele vai no ribossomo e traduz todas as informações genéticas. Eu coloquei aí um ciclozinho só celular, só para aquecer a memória de vocês. Mas vocês já pararam para pensar quantos bilhões de ciclos celulares a nossa linda e divina cadeia genética faz a cada vez que o nosso coração bate? E aí, Núbia, quando um gene desse não vai bem, a gente desenvolve uma doença autoimune. Graças a Deus que é uma doença autoimune, porque poderia ser um câncer, né? Por exemplo, no meu caso, eu produzo uma proteína chamada de HLA-B27. E ela é responsável por toda a doença autoimune que meu corpo manifesta. Você sabe qual que você produz? Não, eu não sei te falar aqui agora qual que é. O ideal é que você faça um mapeamento genético, porque quando o médico identifica, ele consegue tratar muito mais assertivamente, né? Por Se exemplo, na não minha me engano, ele família. até fez, eu fiz o exame do líquor, né? Ah, ele Justamente deve para ter ele feito. poder saber certinho qual que é Você até só a não sabe medicação que eu qual vou que é usar. seu defeitinho ainda, É, mas já é, achou, já achou, né? É, já. e aí a minha irmã mapeou, ela também tem, e depois a minha mãe começou a apresentar as dores muito parecidas com a minha, e ela mapeou e ela também tem. Então, o que que eu, por exemplo, eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu já iria me preocupar com essa criança, com estresse oxidativo, né? Com alimentação, com atividade física desde cedo, uma atividade de baixo impacto, uma natação. Eu já iria entrar com mecanismos ambientais para evitar que essa criança talvez manifestasse. E isso é o melhor que a gente pode fazer por enquanto, né? Não existe nada assim curativo. Só que tudo tá aí. O albino, o vitiligo, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, o gene para o autismo, tá tudo aí, gente. Por exemplo, a vacina para COVID. Eu vacinei para Covid e eu sempre fui a favor das vacinas. E parece que eu levei um tapa na cara, porque 3 dias depois que eu vacinei, eu tive trombose no braço, né? Claro, eu tenho genética para ruim, ruim, digamos assim. Mas a gente sabe que é uma vacina complexa. Por quê? Porque ela usou de genes justamente para carrear o medicamento. Então a gente sabe que tudo aquilo que vai mexer no nosso DNA não pode ser desenvolvido da noite para o dia, né? A vacina para o HPV, eu acompanhei a produção quando eu estava no mestrado,
E ela também passou por tudo isso porque também é uma vacina carreada por genes. Geralmente, genes virais é o que carregam. Então, o estudo das vacinas é muito interessante. Agora, vamos pensar o seguinte. Quando o espermatozoide do nosso pai fecundou o óvulo da nossa mãe, nós viramos um zigoto. Vocês lembram disso? E em menos de 24 horas, um zigoto virou uma mórula, que virou uma blástula, que virou um blastocisto, que virou em 48 horas uma célula super complexa com bilhões de tipos celulares. Vocês se lembram disso? Bom, por que que essa célula tinha esse poder de diferenciação tão grande? Porque ela é uma célula tronco, não é isso? Ela é uma célula mesenquimal. Na fase adulta, Ela é uma célula totipotente. como? Uma célula totipotente. Exatamente. Na fase Poder de adulta, diferenciação. só um tecido nosso tem esse poder. Quem se lembra qual é? A medula, né? Além disso, né? Um tecido mesmo, um tecido que a gente trabalha nele o tempo todo. É por isso que a gente põe o bioestimulador nele. A subcutânea. Subcutâneo. Olha só, você fica velho, flácido, desmemoriado, careca, murcho e gordo. A célula do subcutâneo, o adipócito, ela não perde o poder de diferenciação celular. Ela é uma célula tronco. Existe uma linha da odontologia que defende você jamais fazer bichectomia, porque a bola de bichar é uma gordura que não é absorvida, não é degradada e ela contém célula tronco. Caso você tenha que fazer um tratamento agressivo para uma leucemia, para o linfoma de Hodgkin, igual, por exemplo, o Janequine chegou a fazer. Então, nem sempre essa célula ela é retirada da medula. Ela pode ser também utilizada através do subcutâneo. Legal, né? Eu parei de ter raiva do meu subcutâneo. Franciene, que saudade de você, minha amora. Você tá bem? Que bom, graças a Deus. Que apuro, hein? Que aperto. A Franci, gente, teve um quadro de... Ai, como é que chama? Esqueci. Apendicite. Durante uma aula lá na clínica. As meninas levaram ela para o hospital, lá ela ficou internada, operou, né? Não foi? O apêndice supurou. Comigo. A aula só não era minha, mas foi comigo. É, que bom te ver bem, viu? Te ver bem linda assim. Que bom. Fico Obrigada, muito... saudades também. Em breve a gente vai se ver, mês que vem. Você tem um curso VIP comigo, a gente vai estar junto. Então, meninas, por mais que as células elas vão perdendo o poder de diferenciação, elas não perdem completamente. Elas não perdem. Toda célula nossa tem poder de diferenciação. E essa diferenciação celular, onde uma célula mãe dá origem a duas células fílicas idênticas, recebe o nome de... Hã? Como chama o processo onde uma célula mãe dá origem a duas células filhas? Mitose. 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 E é aí que a estética regenerativa nasceu. A estética regenerativa nasceu dos avanços da ciência ao estudar o ciclo celular. Que hormônios eram necessários? Que gatilhos eram necessários? Então vamos lá. Que hormônio estimula a mitose? Sem ele não existe mitose. Hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, o GH. Até a adolescência, ele é produzido aos montes, por isso que a gente cresce. Após a puberdade, ele vai cessando, por isso que depois da primeira menstruação, a menina só cresce de 7 a 11 centímetros.
E é por isso que os meninos crescem um pouco mais, porque eles demoram mais a entrar na puberdade, né? Eles demoram mais a ter o amadurecimento sexual. E é por isso que quem tem tumor na hipófise sofre de gigantismo, não para de crescer. Só que a gente não para de produzir GH, ele só reduz. As nossas extremidades não param de crescer nunca. Se você morrer bem velhinho, você vai morrer narizudo, orelhudo e dedudo, porque não para de crescer. Olha que legal. Então, o primeiro que tem que estar equilibrado, o GH. Para entender isso, nós precisamos entender isso daqui, ó. Ciclo circadiano ou ritmo circadiano. Depois desse momento aqui, vocês nunca mais vão ter coragem de dormir tarde ou dormir mal. O ritmo circadiano é o nosso relógio biológico, é o nosso relógio natural. Ele é regulado pela hipófise. Então, vamos lá. Olha só. Meio-dia. Vou começar aqui, ó. Meia-noite. Deixa eu começar na hora que ele começa. Vou começar. 5 da manhã. 5 da manhã é o início do meu relógio biológico. Por quê? Porque começa a ter claridade. Por volta das 6 da manhã, pensa no relógio de dentro, tá? Por volta das 6 da manhã, o sol já está nascendo. Qual é o hormônio que é inibido na presença de luz? Melatonina. 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 Então, entre 6 da manhã e 8 da manhã, a melatonina cai e quem é que sobe? Cortisol. O cortisol. O cortisol ele vai alto de 8 da manhã, 8, 9, 10. Agora passa para fora, meio-dia, 1, 2, 3, 4 da tarde. A partir das 4, o Daniela, cortisol. perdão. Pode falar. Desculpa. Quem tem um sono, como é que é eu vou dizer a palavra? Não, perdão. Quem tem um sono exagerado, tipo, que entendi. passa disso e Exacerbado. exacerbado. Perdão, é essa a palavra. Geralmente, quem tem sono demais durante o dia não está com o relógio biológico regulado. E aí você dosa o cortisol das 23 no laboratório. Por quê? Olha só, segue o ciclo que você vai entender agora. Agora. Ó, 16 horas, o meu cortisol começa a decair. Porque o que está acontecendo com o Sol? Ele está abaixando no céu. 18 horas, 18h30, entre 18 e 19, eu não tenho mais raio solar. Então, o que que tem que acontecer com o meu cortisol? Ele tem que zerar. Porque quem é que tem que ser aumentado agora? Melatonina. A melatonina. O pico de melatonina se dá entre 22 e 23. E aí, até que horas a melatonina fica alta, que eu falei para vocês? Até às 5. E aí o ciclo se repete. Agora vamos entender. Por que que regular a melatonina é tão importante? Professora, Sim. Pode falar. professora, Sim, Tamires. pode repetir o depois que você falou, depois das 16 horas, o cortisol começa a cair. Pode Então repetir vamos de lá. novo? Olha só. Vou começar o ciclo de novo. 5 da manhã. Não, no começo eu entendi. Entendeu, né? Então, até às 16, eu tenho muito cortisol. Às 16, o sol não está a pino mais. A pino quer dizer reto, né? Ele começa a entrar no horizonte. Então, na ausência dessa radiação solar, o cortisol decai. Quando eu tenho a ausência total do sol, né?
quando eu tenho 18, 19, ausência total do sol, quem é que aumenta? A melatonina, entendeu? E aí a melatonina ela vai alta até às 5 da manhã do outro dia. Deu para entender, Tamires? Sim, aham. É porque agora eu entendi, é porque eu não sabia que horas que a melatonina Ela começava. começava. Aham, Ela sim. começa às 19 e ela atinge o pico às 23. Agora vamos lá as dicas. Não, A mas gente tá. só produz melatonina com duas. Ó, a Keila tá cheinha de melatonina. A gente só produz melatonina com 2 horas frequentes, diretas, de sono REM. E por que que a melatonina é tão importante? Lembra que eu comecei a falar da melatonina porque eu estava falando de mitose. E eu disse que só acontece mitose na presença do GH. Minha avó falava assim, ó, menino, deu a hora, ó, vai dormir para você crescer. E aí, o que vocês acham dessa afirmação da minha avó? Perfeita. E ela nem estudou bioquímica, né? Por quê? A gente só produz GH durante o pico de liberação da melatonina. Aí você fala para mim assim: eu não vou crescer mais? Tá bom, mas espera aí. Você não vai crescer mais, mas você parou de fazer mitose, criatura? Porque enquanto você estiver fazendo mitose, você tá vivo. O dia que você parar de fazer mitose, ó, 7 palmos de terra em cima. Não é verdade? Agora responde para mim. É importante dormir de 23 às 5 da manhã? Sim. Que é isso? Se você não dormir de 23 às 5 da manhã, nada acontece. Você não emagrece, seu coração vai começar a apresentar taquicardia. Então, quem não dorme de 23 às 5 vai ter depressão, ansiedade, queda de cabelo, cabelo branco, ruga antes da hora, pressão alta, colesterol, diabetes. Pensa comigo. 3 da manhã eu tinha que estar dormindo. Antonella, Sim. vamos dizer assim, a realidade hoje, do meu esposo mesmo, ele trabalha de 3h45 da tarde até a 1 da manhã. E ele Olha chega para e você ver o fala, problema. tipo assim, ele está vivendo uma ansiedade extrema. Quem mora nos polos, que tem 6 meses de noite, 6 meses de dia, eles falam o sol da meia-noite. Essas pessoas têm doenças relacionadas à vitamina D e muita depressão sazonal. Depressão nos períodos de ausência de luz. Gente, imagina o que eu estava dizendo. O caso do esposo da Aline. 1 hora da manhã, ele tinha que estar no auge da melatonina. Só que aí ele está acordado. Se ele está acordado, o corpo dele está produzindo melatonina ou cortisol? Claro, né? Cortisol. Cortisol. É, Eu é saudável produzir cortisol tenho à noite? tudo. Não. Não E é. ele Pode falar, Aline. está tendo uma depressão, uma ansiedade exorbitante. Olha só, Aline, a melatonina regula a serotonina. Sim, Porque como é que chama? Os aminoácidos que produzem os dois hormônios é o mesmo, que é o 5-HTP, o triptofano, que nós Exatamente. damos dentro da soroterapia na estética. Então, sim, eu se vivo não isso, dorme, mas eu convivo com a pessoa que tem falta disso, entendeu? exatamente. E Então, aí, para mim, assim, eu sofro por ele, porque eu tenho excesso e ele tem de menos. Vamos dizer nossa, assim, eu no sei o que ele linguajar popular, né? Eu é. tenho excesso e ele tem de menos. Não, e eu entendo ele, porque eu também sou super problemática para dormir. Eu uso melatonina, 10 miligramas. A minha é líquida, líquida sublingual. Lá fala assim: colocar uma gota embaixo da língua.
Se eu não quiser tomar Zolpidem, eu tenho que pôr 10. Isso é genético. Quando eu Eu tô na também. casa dos meus pais, eu acordo no meio da noite e escuto eles conversando. Aí eu levanto e vou bater papo com eles. Mas o problema é que, assim, aqui o convívio é o quê? Porque eu tenho demais, eu durmo demais, né? Eu tenho serotonina, é excesso. Em casa é assim, viu? Menos, E a gente fica entendeu? Eu grilado deito, com... durmo, pronto, acabou. Não, e a gente fica grilado demais com o dorminhoco, porque tem dia que eu tô ansiosa, aí eu falo pro meu marido assim, assiste um filme comigo pra eu me distrair, não sei o quê. Eu olho pro lado, ele não viu a primeira cena. Se depender dele, a gente assiste toda noite o mesmo filme, porque eu falo, o que que você assistiu? Ele fala, ah, e tal coisa. Eu falo, mas isso era a primeira cena, era a tomada 1, né? Agora, olha só, imagina o seguinte, se eu tô acordada na hora que eu deveria estar dormindo, eu tô produzindo cortisol. Se eu estou produzindo Sim. cortisol, a minha mitocôndria vai precisar de ATP, de energia. E ela vai tirar de onde? Do glicogênio armazenado no fígado e vai liberar na forma de glicose. Então eu vou liberar insulina durante a noite, na hora que eu não deveria liberar insulina. E aí eu vou começar a me tornar resistente à insulina. Ó, a doença primária que aparece em quem não dorme: diabetes, resistência à insulina. Então, seu marido, Aline, se não começar a cuidar, é o próximo passo, né? Sim, eu me preocupo porque eu tenho um pai diabético e uma sogra diabética. Nossa, tá vendo? Então, gente, dê muita atenção para esses dois horários. 5 da manhã é um horário muito importante. Tem até um livro que se chama O Milagre da Manhã. Quando eu durmo bem, eu me desperto 5 da manhã. Por quê? Porque é o fim da melatonina e o início do cortisol. E 23 horas. 23 horas é aquela hora que você tem que desligar o celular, desligar a televisão, embora a gente não consiga fazer isso sempre, mas é o certo, né? Porque é o seu primeiro pico de melatonina. Gente, vocês imaginem uma mulher que acabou de ter bebê? Olha por que que gestação, múltiplas gestações envelhece muito a mulher. Uma mulher que acabou de ter bebê, ela tem 2 horas constantes de sono? Aí você vê a amiga que acabou de ter bebê e pensa assim, coitada da Inara, tá um bagaço. Tô brincando, Inara, é só brincadeira. É zoeira, viu? Mas assim, você vê a amiga e pensa, tadinha, será que ela precisa de ajuda? Ela tá com olheira, o cabelo caiu, ela tá magra, isso eu queria estar também, né? Mas, de uma forma geral, a mulher, ela tem muito mais fatores envelhecedores. A mulher, ela tem o ciclo hormonal, ela tem a menstruação ali, que vai fazer o hormônio dela variar todo mês, a cada 24 dias, né? A mulher, ela tem a gestação, a mulher, ela tem o sono mais leve na maioria das vezes. Então, a mulher, ela tem diversos fatores que levam ela ao envelhecimento celular precoce. Vocês viram que até agora eu estou mostrando para vocês que tudo está no organismo. Até agora eu não falei de estética, não é verdade? Mas tudo aqui vai refletir aonde? Na estética. Concordam ou não? Sim. E olha aí, ó, insônia, depressão, ansiedade, problema de concentração, fadiga, estresse. E eu repito, gente, eu tô fazendo um. Alguém falou alguma coisa? Eu repito, eu estou fazendo um compromisso com vocês, a pedido, né, do Impós, da Inara, do Marcos. Terminando aqui, eu já envio a aula para vocês. Viu? Podem ficar tranquilos. Essa aula, eu também acho ela muito legal. Eu acho que ela é muito rica e a gente pode ter muito para estudar. No contexto, Professora, pode falar. voltando lá no relógio biológico. Então, a pessoa que ela não acorda 5 horas, digamos, ela dorme até mais tarde, então ela está produzindo ainda a melatonina e não o cortisol? Não, ela já começou o cortisol. Dormir após as 7 da manhã não é fisiologicamente saudável. Amanheceu, apareceu o raio solar, você não produz melatonina mais. Você está gastando, você está usando do cortisol na melhor hora do dia
né? Que é a melhor hora para memória, aprendizagem, perda de peso, melhora da condição cardíaca. Por isso que malhar de manhã é tão saudável. Eu sei que tem gente que não consegue, né? Mas fisiologicamente falando, é muito mais saudável. Pois é, Então, professora, mas deixa eu só perguntar para você, mas aí no meu caso, é tipo, eu passo o tempo todo sem dormir, né? Tipo, à noite. Agora hoje não, porque eu tô assistindo a aula, mas tipo, deito 9 horas, 9h15 no máximo. E, tipo, passo a noite inteira acordada e, tipo, vai que umas 4 da manhã e 6 horas, que é a hora de eu levantar, eu tenho que estar dormida. tá vendo? Está desregulado. O seu cortisol está desregulado. Primeiro passo, faz dosagem no laboratório do cortisol das 8 às 16 e às 23. Depois que a Pois gente é, aí achar o que está errado, aí a gente tem que suplementar. Tem gente que não responde com a melatonina, tem que ir de cara no 5-HTP. ah, Daniela, pois é, eu tomo melatonina, sabe? E a vitamina B12. Mas tem dia que Dormir fora funciona, da assim. hora não é sono restaurador. Sim, Sono sim. restaurador é o sono de 23 às 5 da manhã. Aí, igual você falou, né? Toma melatonina, fala lá que é uma gota, né? Aí eu tomo tipo 5, 6. E E tem o dia que negócio. funciona, tem dia que não funciona. Exatamente. E é o que acontece. Antoniela, Pode falar. e igual as questões, né? Eu tenho insônia crônica desde 2010. E tipo assim, e por vezes tento o desmame da medicação. O sono induzido pela medicação tipo Rivotril, né? Não é a mesma coisa. Não, pois é. O único sono normal, né? O sono restaurador é o sono induzido pelo 5-HTP ou a melatonina. Tanto é que nós sabemos que o uso crônico de medicamentos sintéticos para dormir aumentam a predisposição ao Alzheimer. Quem usa muito Rivotril, Zolpidem, tem muito mais probabilidade de desenvolver Alzheimer. A gente sabe disso. E eu tô te Aham, falando isso, né, da boca para fora, porque da boca para dentro a minha vida é Rivotril. pois é. Porque Não, se. o Zolpidem, eu fiz 6 anos de Zolpidem, até que eu fui parar no mercado de pijama, comprei É, 5 vidros de calça. alcaparras e um monte de papel higiênico e não me recordo. Que louca! Eu quase comprei uma casa. Eu fui no vídeo e negociei a casa que eu queria comprar. Agora, comprar alcaparras é muito chique, né? Ia fazer salmão. Pois é. Imagina. É, eu já deixei os Pois negócios é. tudo queimar, viu? A casa quase pegou fogo. Zolpidem é um negócio perigosíssimo, né? E eu tô te falando isso como quem usa. Daniela, É, é muito Sim. estranho. então quem tá com problema, no caso, para quem sente sono demais, precisa regular esses sonos, você indica primeiro a entrar com a regulação do cortisol do que com a melatonina? Você regulando a melatonina, você já regula o cortisol. Porque a melatonina e o cortisol, eles não ficam em pico ao mesmo tempo no nosso organismo, entendeu? Ou você se você, por exemplo, igual a Lorena falou aqui, ó, o chá de camomila, né? O chá de camomila ele reduz o cortisol. Então, consequentemente, ele vai aumentar a sua melatonina. Fazendo uma coisa, você já faz a outra, entendeu? Sim, é porque eu só tinha ouvido falar de suplementar a melatonina para melhorar, não o cortisol. Achei interessante. Então, você pode suplementar o 5-HTP. Aí, só respondendo a queixa da Tamires, né? Não existe falar de estética regenerativa sem falar disso. Porque você vai entender, Tamires, que a estética regenerativa, ela é exatamente isso. É você atuar com tudo isso que a gente está conversando, e aí a melatonina, o 5-HTP, eles são aliados poderosíssimos para regular o GH. E quando eu regulo o GH, eu consigo fazer mitose, que é produzir colágeno. Quando produzir colágeno, produzir melatonina, produzir melanina. Sim, ainda bem que você concorda que eu estava ficando preocupada de você estar ficando chateada. Então, se eu regulo o GH, eu consigo regular
as outras coisas todas. E aí, estimular colágeno, rejuvenescer a pele, combater flacidez, né? Tudo isso é consequência de regular os outros fatores que podem não estar adequados. Então, esses aspectos bioquímicos, esses fundamentos genéticos, eles são necessários para que a gente entenda como que a estética regenerativa vai atuar no rejuvenescimento, no combate à flacidez, à mancha, cicatriz, estria, melhora da qualidade de pele, redução de linha de expressão. Vocês estão vendo que o GH é responsável por tudo, né? Se eu não tenho GH, eu não vou produzir nenhum desses fatores que a gente está conversando. Nenhum. Eu não vou ter firmeza, elasticidade, eu não vou ter melhora de excesso de melatonina, porque vocês estão vendo que tudo é regulado pela mitose celular. E quem regula mitose celular é o GH. Lorena, existe uma terapia com procaína para isso, que é a terapia neural. Pode ser feito no couro cabeludo ou pode ser feito no palato mole, no céu da boca. Aplica procaína em pontos específicos para aumentar o GH e, em consequência, tratar depressão, ansiedade, insônia, obesidade. Sim, inclusive eu já fiz uso. Eu fui uma vez no médico, um psiquiatra com ansiedade, essas coisas todas que a gente vive, né? Foi logo depois da doença autoimune. E ele aplicou várias, né, doses de procaína no meu couro cabeludo. É bom, dá resultado, eu já estudei e é muito bacana. Bom, pessoal, então a estética regenerativa ela vai atuar em tudo aí que vocês estão vendo, né? Mancha, cicatrizes, tudo. O que que nós precisamos então agora? Nós precisamos de conhecer quem é essa galera. Quem são esses lindões aí do momento, né? Então, vamos conhecê-los. Vamos lá. Quais são os ativos regeneradores? Eles se chamam PDRN, exossomos, peptídeos, fatores de crescimento e geradores de energia. Esse é o grupo, essa é a galera. Então, vamos lá. Quem é o Profhilo? O Profhilo é um ácido hialurônico de última geração que possui um marcador genético para estimular a diferenciação de adipócito em fibroblasto. Então, ele é ideal para ser usado antes do bioestimulador. Porque eu pego uma pessoa de 70 anos, o fibroblasto dela tem 70 anos. Se eu faço um profilo antes, eu vou ganhar um monte de fibroblasto novinho em folha. Aí eu venho, faço um bioestimulador e esse bioestimulador vai fazer com que você produza colágeno, né? Então, o Profhilo é um exemplo muito legal. Ele tem um ácido hialurônico de alto peso e um ácido hialurônico de baixo peso. Meninos, sei que vocês estão ansiosos, mas eu quero fazer um parêntese, tá? Independente de quem é que eu não olhei, eu vi até agora muita gente cobrando a chamada. Eu sei que às vezes precisa sair, vai ver a aula gravada. Eu sei que pedir a chamada não significa que é porque não quer a aula, né? Às vezes é só porque precisa sair. Porém, eu queria que vocês entendessem o seguinte: essa minha aula, eu cobro 2.800. Essa aula. A única diferença é que depois que eu termino a teoria, a gente vai para a prática e aplica. Mas ir para a prática e aplicar, vocês podem assistir até no meu canal do YouTube. A teoria, que é o top do top, vocês estão tendo aqui pagando quanto? Né? Então, eu queria ressaltar com vocês o quanto a instituição que vocês estão, ela valoriza a educação continuada. Ah, professora, mas tem o problema X. Gente, quem não tem problema nenhum, morreu. É Jesus.
O resto, todo mundo é humano e tem falhas. Mas no Brasil, eu não conheço, não ministrei aula numa instituição que fizesse um negócio desse. Eu ministro aula na maioria das instituições do Brasil inteiro, inteiro. E para ministrar 2 horas de conteúdo teórico desse aqui, eu cobraria R$ 5.000. E o Impós não cobra isso de vocês, tá? Foi só um parêntese que eu me vejo na necessidade de falar, porque tem gente que às vezes não valoriza nem a instituição e nem a aula que está tendo. E aí eu me sinto um pouco chateada. Mas valorizando quem está gostando, bora continuar. Então, o Profilo, ele é um produto formado por uma cadeia de ácido hialurônico pesada e uma cadeia de ácido hialurônico leve. E essas cadeias são unidas através de alta pressão. A função do Profilo é estimular a produção de colágeno. Então, olha aqui para vocês verem como ele é aplicado, ó. Ele não é aplicado no rosto todo. Ele é aplicado nos chamados BEP points. O que são BEP points? Aqui, ó, técnica BEP. São pontos bioestéticos. São pontos de maior produção de colágeno. Então, olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar a 45 graus para ficar no subcutâneo. Vão aspirar, porque aqui a gente tem a artéria facial transversa, aqui a gente tem a artéria facial, né? Então, vocês vão entrar a 45 graus, não vai tocar o osso, é subcutâneo. Vão aspirar e vão colocar 0,2 em cada ponto. 0,2 no malar periorbital, 0,2 bem aqui, ó, perto da orelha, né? Bem no comecinho. 0,2 na porção mais alta do arco zigomático, 0,2 no ângulo da mandíbula. Sente aqui, ó, a depressão trocantérica, o pré-jaw. 0,2 no pré-jaw e 0,2 na marionete. Cuidado, tem que aspirar. Por quê? É um ácido hialurônico de alto peso molecular. Parece um preenchedor corporal. É duro para injetar. Aqui no número 5, por exemplo, ó, tá a artéria facial. Então, é bom de fazer, é importante, mas precisa aspirar. Tudo bem? Posso passar para o próximo? Então, próximo. Pescoço. 2 seringas vão todas no pescoço. Você vai trabalhar 0,2 em cada ponto do meio. Pensa no platisma. Então, na banda medial do platisma e na banda lateral do platisma. Então, 0,2, 0,2, 0,2, de ladinho 0,2, 0,2, 0,2. Vai 1 ml de um lado, 1 ml do outro. Vem 2 seringas na caixa, viu? O que que faz? Faz isso aqui, ó. É vida. É incrível. E não é um preenchedor. É um produto da estética regenerativa. O que que ele faz? Ele faz a mitose do adipócito e depois, lembra que eu falei para vocês que o adipócito é célula-tronco? Ele faz o adipócito se diferenciar em fibroblasto. Incrível, não é? Eu fico Professora, fascinada. e a duração dele? Ele dura de acordo com o poder de envelhecimento celular. Não é que ele vai acabar o efeito, é a célula que vai voltar a envelhecer, entendeu? Então, o Entendi. ideal é fazer 2 seringas, né? Porque uma para cada lado, por ano, para manter. Professora, Sim, aí volta a ser adipócito, porque ele vira fibroblasto e ele volta a não, ser vira adipócito. fibroblasto e fica fibroblasto. Então, esse tempo aí de um ano, mais ou menos, é o que acontece?
O envelhecimento natural da pele, porque aquele Fibro... fibroblasto que foi diferenciado, ele continua sendo fibroblasto. Só Só que que mais ele velho. envelhecer, exato. E aí Tá. ele volta aí perdendo, né, a Uhum. produção de colágeno, que é natural Certinho. do organismo. Obrigada. Professora, é um ácido hialurônico de alto peso que vai fazer isso? Exatamente. São duas cadeias, uma de alto peso e uma de baixo peso. E elas são prensadas não por BDDE. Ele não tem BDDE, ele não é um preenchedor. Elas são prensadas através de altíssimas temperaturas. Certo? Me dá um segundo só. Deixa só eu dar um recado aqui. Amor? Pedindo pro meu marido providenciar um jantar aqui, porque eu tô sem comer desde ontem, eu acho. Antoniela, Professor. e em relação ao custo, quanto Ah, ele é tá o caro. custo tipo, o quanto eu compro e quanto eu vendo, mais ou Ele é menos? um produto caro. As duas seringas custam R$ 1.200. Você tem que cobrar pelo menos 2.500. Só que o seu paciente, quando ele vê os primeiros resultados, ele nunca mais vai deixar de fazer. Antonella, Sim. e as possíveis intercorrências que podem surgir e Apenas essa acontecer? que eu comentei com vocês. Não aspirar e colocar ele dentro de um vaso. E aí a intercorrência é a mesma dos preenchedores, né? Claro que muito mais fácil de resolver. Às vezes resolve até com uma massagem, porque ele não tem BDDE, então ele não tem reticulação. Então você viu que deu uma esquemiada, massageia, espalha, aplica soro, mas as mesmas dos preenchimentos. Risco de obstrução de um vaso. Entendi, Por isso que obrigada. vocês viram aqui, ó, que não tem ponto na testa, não tem ponto na glabela, não tem ponto próximo do forame infraorbital, não tem ponto na fossa canina. Tá vendo que as áreas de alto risco não tem pontos? Posso continuar? Professora, Pode qual sim. seria uma marca? A marca dele? Uma boa marca desse Não, só ácido existe hialurônico? uma. Ele é exclusivo. É aqui, ó, tá vendo? Ó, Profilo, marca registrada. Ele chama Sim. Profilo mesmo. Ele não existe outro. Esse é o nome do produto. Aqui, ó. Ele é da Nariko, que é coreano, né? Tudo é coreano. Até a gente tá quase virando coreano de tanto ver dorama. E ele, e ele se chama Profilo. Esse é o nome dele mesmo, não tem outro. Tá certo, obrigada. Vocês podem fazer cadastro na própria Narrico, na própria empresa. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o contato. Isso aqui é o ouro que existe. Ah lá, a cadeia leve, a cadeia pesada, né? E elas não têm reticulação. Então, mesmo perante uma intercorrência, você resolve, às vezes, com soro. Olha que legal essa imagem. Ela mostra o quanto ele espalha. Vocês viram que o pescoço tem alguns pontinhos só? E ele espalha para o pescoço todo. O rosto, a gente nem aplica nessa área de risco e ele espalha. Por que essa área, Antoniela? Olha aqui, ó. Tá vendo? Não é a área que puxa? Tensão. Puxa aqui e puxa aqui, ó. Contorno, ó. Olha aí que legal, ó. Dá até vontade de fazer, não dá? Professora, tem que colocar no pescoço também. Se quiser Não, fazer só no não, rosto, não é obrigatório. O paciente ele vai escolher a região de tratamento. Até porque, se for colocar no pescoço também, vão ser duas caixas. Então, o custo vai ser 2.400. Aí você vai ter que cobrar no mínimo 4.800 a 5.000 reais, né? Então, eu tenho paciente que quer o rosto, eu tenho paciente que quer o pescoço. Então, não é regra, sabe? E eu tenho paciente que paga as duas regiões. O que você não pode dividir. Ah, eu vou pôr só 0,1 aqui, 0,1 aqui, 0. Não, aí não, ele não vai dar o resultado que ele dá, né? O resultado dele, ó, é 0,2 em bolos na camada subcutânea.
E uma vez por ano é o suficiente, Uma vez professor. por ano. Mas a gente tem produtos mais baratos. Por exemplo, o PDRN. O PDRN da Toscane custa R$ 70. O da Victa vai custar em torno de uns cento e pouco. Então, a gente tem produtos mais baratos. O que que é o PDRN? Vocês vão... PDRN é superficial ou subcutâneo? Então, a maioria das empresas falam que você tem que microagulhar. Por quê? Não porque ele não pode ser injetado, mas porque a Anvisa não liberou para injetar ainda. Só que o da Victa, o da, o da Victa, o da Mesoestetique, eles podem ser injetáveis. Simone, isso aqui é o ouro para a área dos olhos. Eu tenho duas pacientes apaixonadíssimas em PDRN na área dos olhos e orbicular da boca. Nem preenchimento elas querem fazer mais. Eu fico pensando, perdi a paciente preenchimento de olheira, né? Mas não precisa. Não precisa. E vocês vão encabular com isso daqui. Por que que eu comecei Maravilhoso. falando? Por que que eu comecei a aula falando de DNA? Porque o PDRN é o polidesoxirribonucleico. O que que é polidesoxirribonucleico? O açúcar do DNA. Então, ele é um produto que vai agir lá no DNA. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu recebi um caso assim, ó. Fizeram Elancê na testa do paciente e comprimiu um vaso. Quando ele chegou para mim 3 dias depois, ele já tinha necrose da testa e perda de 30% da visão. O que que você aplica para diluir Elancê? Elancê é policaprolactona. O que que você aplica? Nada, não existe. O que que eu... Nadinha. Não, você senta e chora, né? O que Nem que... o, nem o. Ai, meu Deus, como é o nome daquele que dói? Ozônio, você fala? Não, não. Ozônio pode. Ozônio Não tá. mas é aquele pequenininho que a Victa vende, que é para diluir preenchedor. Hialuronidase. Hialuronidase. Não, Não, hialuronidase não pode no não. Elancê. Não, não dilui. Eu tô pegando aqui a foto para vocês verem. Não dilui. É Ah, O policaprolactona. Elancê é tipo um creminho. Não tem quem faça diluir. Eu falo que ele parece o PMMA. Ele é o PMMA do bem, né? Para quem hum. gosta. Ele não dilui. Eu tô procurando a foto para vocês verem. Se eu, acho que eu não coloquei ela aqui em lugar Quem nenhum. falou o ozônio? Foi você ou foi alguém? Ozônio pode ser aplicado. Eu acho que foi até a Iriné que falou. Mas ele ajuda? Ou como Então, é? aí, escuta só. Eu tô procurando a foto para vocês verem, que vocês vão ficar Tá. chocados, mas eu não achei, não. Assim, eu achei, mas não tá no computador. Deixa eu pegar aqui no celular, deixa eu mostrar. Peraí. Gente, esse caso tá lá no meu Insta. E, inclusive, ele tá fixado no meu Insta. É o primeiro caso aqui, ó. Estão vendo? Professora, aquele dia a senhora deu o endereço, eu não consegui chegar no seu Insta. Antoniela Mendanha. Olha, olha, deixa eu tentar. Ai, não dá para ver, né? A luz não deixa. Mas é o Deixa primeiro. não. Antoniela com 2 L's, Com professora? 2 L's. Tá Ok. vendo? Dá para ver, mas não Tá tão bem bem. pequenininho por causa do slide. Aí, pensem o seguinte. Olha a bomba na minha mão. O paciente ia necrosar e ficar cego, porque não tem como diluir esse produto. E aí eu comecei a raciocinar, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Aí eu apliquei ozônio ao redor, apliquei um pouco de halo para poder degradar um pouco do tecido e o sangue chegar. Só que aí eu lembrei disso aqui, ó. PDRN é regenerador, anti-inflamatório e olha aqui para vocês verem, ó. Aumenta a síntese de colágeno, regenera tecido, estimula crescimento, potencializa hidratação, reduz inflamação. Ó, é bom até para rosácea. E aí, na minha cabeça, na hora, veio isso aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui para vocês verem. Que eu lembrei na hora. Professora, PDRN com
diluído ou não? Puro. Ele vem pronto já. Eu lembrei, não tô achando, mas eu lembrei na hora do slide que eu estava dando aula e falava que o PDRN trata necroses e isquemias, porque ele produz neoangiogênese. Eu salvei a testa desse paciente com PDRN. No vídeo que está no meu Instagram, eu conto que eu fiz ozônio, prescrevi o antibiótico, nananã, nananã, e salvei a necrose dele utilizando PDRN. Aqui, ó, ele faz angiogênese de novos vasos. Não era o que eu precisava, já que eu não conseguia tirar o produto? Sim. Já imaginou você diluir a hidroxiapatita nesse material aqui? Professora, e aí no caso você aplicou de que forma? Subcutânea, em cima do local? Como que foi Eu feito? falei para o paciente, ó, segura as pontas, vai doer demais, porque o PDRN dói por si próprio, né? O bom é até colocar um pouco de anestésico, mas ele estava com necrose, então eu ia doer. Falei, segura e vamos lá. E fui em cima da necrose inteirinha, injetando no subcutâneo. 45 graus. Eu encharquei o tecido dele. Eu fiz isso dia sim, dia não, 4 vezes. 4 vezes. Vou mostrar como ele tá agora. Antoniela, já na primeira aplicação você já começou a ver resultado? No outro dia ele me mandou foto, o olho não estava vermelho mais. Não estava. Ele já estava com sinal, sim, de feridinha, mas não tinha evoluído. E assim, eu tô pegando a foto dele atual para vocês ficarem tão chocados quanto eu. É, Professora, esse tempo atrás eu vi um caso de intercorrência com o PDRN, porque foi aplicado subcutâneo, e aí o pessoal falando, porque não pode ser aplicado subcutâneo, não sei o quê. E aí, julgando, né, os mas profissionais, porque o caso deve ter sido muito mais por alergia ou intolerância do que pelo próprio PDRN em si, sabe? Por quê? Porque deixa eu mostrar para vocês, deixa eu tampar o rosto do paciente, mas deixa eu Eu mostrar para vocês como ele tá não teve agora. intercorrência nenhuma. Ó, a testinha dele agora, normal. Não dá para ver, né? Normal. Completamente normal. Então, o que que acontece? O PDRN, ele é formado pelo esperma do salmão. Então, ele pode apresentar alergias, mas o maior alergênico é essa combinação aqui, ó. É o PDRN com niacinamida. Então, o ideal é que você sempre compre o PDRN puro. Ele é derivado do esperma do salmão, então ele pode sim gerar alergia, por isso que é tão importante você perguntar. Só que os estudos mostram que esse PDRN aqui, chamado Lumicen, que é o PDRN da Toscane, ele é filtrado, purificado e ele não gera alergia. Mas Toscane, Victa e Mesoestetic são bons do mesmo jeito. Qualquer um dos três que você escolher, você vai estar em ótimas mãos. Professor, E uma aí? dúvida. Pode falar. A quantidade por ponto, e se são os Coloca mesmos pontos? 0,2. Coloca 0,2 por ponto. Se for 0,2. essa ampolinha aqui, ó, é uma por paciente. Se for essa maior aqui, você consegue fazer 2 pacientes. Essa segunda é igual da Mesoestetic, né? Exato, exatamente. A da Ah, tá, é o Victa é mesmo tamanho. Aham. então tá aí, ó. E com o que que você pode associar? Com o que você quiser. Você pode associar com microagulhamento, você pode associar com bioestimulador, você pode associar antes do preenchedor, você pode associar com o que você quiser, né? Ele não tem contraindicação de associação, certo? Professora, Sim, ele já vem no ponto de usar já prontinho. prontinho, prontinho. É só aspirar e aplicar.
Ah, tá. Obrigada. E associação Próximo. com a LCTC? Pode, não tem problema nenhum. Você pode associar até todos os produtos de estética regenerativa juntos. Tá certo, Então, obrigada. seguinte, Ah, outra dúvida é a Ah, quantidade de ímplies para formular, que eu passou formulei eu. 250 miligramas. Ah, é que eu tô tomando também, eu vou até depois verificar. É muito bom Ah, mesmo. é bom mesmo. Seu cabelo já voltou a pigmentar? Aos poucos, né? Mas é bom, né? Diminuiu bastante. Diminuiu bastante mesmo. É ótimo. Professora, Sim. para microagulhar o PDRN pode ser para qualquer fototipo, Qualquer fototipo, para injetar também. certo? Obrigada. Qualquer um você E para pode. injetar, a gente pode injetar, por exemplo, na área de colo e pescoço, como se fosse na mesoterapia, né? Em padrão, Exatamente. né? Sim, isso mesmo. Leidiane, Antonella, o protocolo A Live da Valéria é justamente o exossomo, que é esse produto que eu vou falar agora. Esse é o protocolo A Live. Ela Ô, coloca Antoniela, só mais uma vida. dúvida sobre o PDRN. A única intercorrência que ele pode ter é questão de alergia? Porque ele é um gel, tem ele em gel, né? Tem chance de obstrução? Não, obstrução não. Esse aqui, esse em líquido, o único risco dele é alergia. Então, Esse pro aqui, alérgico a frutos do mar, nem pensa, né? exatamente. Agora, esse aqui, gel, ele pode dar etipe, igual o preenchedor. Ele pode puxar a água para o lugar e o paciente ficar inchando. Aí Aí fica você tipo o faz edema que você fala, não é? edema tardio. Mas Passa aí, com porque às vezes aplica muito perto, né? Muita quantidade. provavelmente porque aplica muito, mas esse em gel pode dar. E se acontecer, você vai usar a dexametasona. Ah, tá. Porque aconteceu isso comigo, do edema que eu apliquei na mão. Na Aí eu mão. acho que foi muita quantidade, então ficou bastante inchado, mas já passei Já melhorou, né? a dexametasona, né? É isso E mesmo, um antialérgico e rapidinho passou. isso mesmo. O gel Antoniela, pode fazer, sim. você falou em relação da região dos olhos e orbicular, né, na parte da boca. Seria com microagulhamento que você faz nos seus pacientes? Olha, eu injeto, eu faço pápula, Ah, porque com eu acho que pápulas, né? perde menos produto, sabe? Uhum. Eu prefiro fazer pápula, mas não está Mais errado. dolorido. É, E o mas Ô, halo, professora? O Antonella, halo de distância, por exemplo, da eu faço mesoestetite. distância de 1 centímetrozinho, bem, Nossa, não é muito pela perto, dor, não. a dor, a dor é terrível. Quantos Caso, pontos, meu Deus. Dor é chato. no caso de Nila, um colo e um pescoço bem envelhecido, né? Que É o o rosto da ouro. pessoa não é, mas o colo e o pescoço já é craquelado, muita flacidez. Então daria muito, teria muito resultado, Totalmente. É perfeito. Pescoço e colo é o que a gente faz. tá? Antonella, Porque não eu pode estou usar trabalhando com Lidl nele? demais e essas coisas da Victa, mas parece que não sai do lugar. Não, compra estética regenerativa. Você vai falar com a Vic e falar, ó, eu quero os ativos de estética regenerativa. Eles vão te mandar o livrinho e você escolhe. Certo, Pode obrigada. pôr Antoniela, o PDRN você indica só o da Victor ou tem alguma outra marca? Victa, Mesoestetique e Toscane. São as 3 marcas que eu uso. Tá bom, obrigada. Toscane é bom para nós porque tem até a pronta entrega, né? Você liga na Crismedic, pede, em meia hora tá no seu consultório. E Eles vão desses no aí, qual mesmo. é o melhor? Eu sou muito fã da Toscane, sabe? A Yalo, eu acho os produtos da Toscane muito purificados e baixo risco de intercorrência. Então eu estou usando esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O Lume 100, esse aqui, que é esse aqui, ó. Estão vendo? Entendi. Eu estou usando este. Esse não, ele não é em gel, né? Não, o gel é o de cá. Esse é o Ah, gel. Tem o Lume 100 e tem o Precisa Lume 100 aspirar, gel. ô, Antonella? Como? Precisa aspirar? Não, não, ele não tem potencial de causar compressão, não. E ele serve para qualquer intercorrência, tipo assim, de necrose, essas coisas? Sempre, sempre.
porque ele faz neoangiogênese, ele faz estímulo de produção de colágeno. Então, qualquer intercorrência que você tiver que envolver necrose, que envolver ferida, né? Até mesmo não precisa ser uma intercorrência. Quem trabalha com pé diabético, quem trabalha com ulcerações, o PDRN é o ouro. Esse em gel mesmo, ó, um pé diabético, você pode só passar. E pode, tipo assim, injetar na ferida não é legal. No caso, seria ao redor. Ao redor da ferida. E o luminescem gel, você pode passar na ferida, porque ele é um gelzinho. No Se caso de tiver intercorrência, já igual tecido você fez, granuloso, se você já tiver com a ferida em tecido de granulação, depois que você finaliza a bag de ozônio, você vem com ele e depois vem com a placa de alginato. Não E tem sela, resultado né? melhor. É verdade. Você trabalha muito com ferida, né, Irineia? Você tem experiência nessa. Trabalho. Trabalho Legal. bastante. Isso aqui é vida, gente. Vocês estão vendo o DNA quando, desenhado aqui, ó. Vocês estão entendendo quando, por que que eu comecei a aula falando de DNA? quando tem Professora, intercorrência, no caso de necrose, algo do tipo, aí aplica em cima da necrose, não é ao Não, redor. aplica em cima. Vai do jeito que o paciente aguentar. Porque quanto mais, melhor. Uhum. Obrigada. Professora, a senhora falou que pode ser em pápulas, quando você vai fazer nos olhos, né, na região de olhos e lá, Aham. em pápulas ou microagulhar. O microagulhado, isso O mesmo. microagulhado é um pouco menos, mas gasta mais produto. Só que se você for pensar na chatice da vigilância sanitária, eles vão te pedir para microagulhar. Porque essas empresas, elas não conseguiram registro da Anvisa para injetável, entendeu? E Então, esse eles vão... microagulhamento, a senhora vê resultados diferentes, professor? Mesma coisa. Eu só acho que perde um pouco de produto, mas é o mesmo resultado. Tão Mas bom quanto. aí, então, nesse caso, como eles não, a vigilância não permite, né? Mas, assim, é usado e não tem problema. Pois é. É igual a questão da hialuronidase com a professora Késia, né? Hum. Não tem problema até que aconteça alguma coisa. Porque a hora que acontece, aí todo mundo começa a falar o quê? É off-label, não tinha prática para isso, não podia Uhum. fazer. Então, o ideal é a gente fazer realmente o microagulhamento, a não ser que você use Victa. Porque o da Victa não tem restrição para injetar. Ah, entendi. Professora, Então, por e segurança, é melhor trabalhar com o certo, né? É melhor, né? Hum. O Lumicem é da Toscane e vende na Crismedic. E o PDRN mesmo, né? Escrito PDRN, é da Victa. E é claro, tem de outras marcas. Eu estou dizendo para vocês os que eu tenho costume de usar. Meninos, exossomo. O que é exossomo? Professora, Sim, no microagulhamento, qual o milímetro do cartucho para ser usado? pode ser o de meio. Não precisa ser muito grande, porque a única coisa que você quer é permear, Tá né? Se bom, você obrigada. 0,5, professora? Isso, 0,5. E quantas agulhas? Eu gosto de quanto mais, melhor. Tanto que eu sou muito mais apaixonada no Derma Roller do que no Derma Pen. Porque Também gosto do Demarroller. Duas, muito é, mais rápido. quanto mais agulha, melhor, né, gente? O Derma Roller faz 500 mil canais. Então, se você estiver usando o Derma Pen, pelo menos 32 agulhas. Quanto mais agulha, melhor. Pode colocar lidocaína sim, viu, Simone? Meninas, exossomo é uma vesícula que é usada para liberar proteína, lipídio, material genético, dependendo do que você quer. Existe exossomo de vesícula humana, vegetal e bacteriana. No Brasil, só existe vegetal. Então, quais são os exossomos que nós temos no Brasil? O SWT7, que é dessa plantinha aqui, o Vigna radiata, que é dessa planta, o Centrella, que é da Centrella, o Gemax, que é a plantinha, né? O Malva, o Plant C bambu,
o Arenário e o Sica. Todos eles são da Victa. Como a Victa tem parceria com a Valéria Dalcol, e foi a Valéria quem trouxe os exossomos pro Brasil, a Victa é campeã na produção dos exossomos. O que o SWT7 faz? Ele trabalha produzindo colágeno. Então, ele é bom para rejuvenescimento, cicatrização de feridas, etc, né? O Vigna, colágeno e elastina. O Centrella, colágeno e elastina. O Gemax é específico para melasma. O Malva, para capilar. O Plant Bambu, para queda capilar. O Arenário, para rejuvenescimento e regeneração do DNA. Então, a gente aí que é autoimune, bichadinho e tal, esse aqui é muito legal de fazer uso, né? O Sica é carreador de nutrientes e anti-envelhecimento. Ah, Antoniela, qual que eu vou comprar na Victa, então? Depende do que você quer. É melasma, é queda de cabelo, né? Então, eles aí, ó, para vocês. Inclusive, aí, Antonella, já está até predisposto por preço, né? É verdade. É do mais barato para o mais caro. Você escolhe o mais barato. A Toscane também tem. Só que o da Toscane só é dessa planta aqui. A sei lá o que das quantas. Não existe outro. E ele custa incríveis R$ 900. E faz apenas 5 pacientes. Então, vocês já sabem que é óbvio que eu uso Victa, né? Nesse caso. Esse aqui não tem outro jeito. Aí outras empresas também vão trazer, é claro, mas tá aí o que existe até agora, né? Capilar, acne, rejuvenescimento. Então, coloquei vários também, bonitinho. Olha o tanto de opção. A Victa é rainha nesse tipo de produto. A Victa lançou, semana passada, um produto para estética regenerativa que serve para microagulhar, que serve para aplicar intramuscular, porque ele é rico em zinco, e serve para diluir toxina botulínica. O que ele tem, né? Ele tem esse monte de ativos aqui, ó, Munapsis, esse VIWA, e ele tem a função de trabalhar em um dos aminoácidos do Botox, que é o hexapeptídeo. Então, ele vem na promessa de aumentar a durabilidade da toxina. Essa é a promessa desse produto da Victa. Você chegou a usar já, Antonella? Que eu comprei ele e ainda não vendi. Folha, não usei ainda. Você já usou? O meu também eu não usei. Quanto você vai cobrar? Uai, eu vou aumentar pelo menos aí uns R$ 200 do meu Botox. E sabe o que é legal? Diferenciação do mercado. O paciente fala para você assim: ah, mas você cobra 1.500 no Botox, a vizinha ali cobra 600. Aí eu respondo: mas o meu Botox é diluído em Botox Prime, é diluído em Miotec. Eu não diluo meu Botox com soro. Soro você toma no hospital, né? Então, é aquele diferencial que você usa. Até ontem, eu só usava o Miotec, que é a mesma proposta da Toscane. Agora, eu comprei esse e vou testar. E aí, vamos ver qual dos dois vai me dar um resultado melhor. O que mais que a Victa tem? A Victa tem os peptídeos. O que são Desculpa. peptídeos? Mas aí a diluição seria a mesma a quantidade do soro? Você substitui o soro por Ah, ele. uhum. O que são os peptídeos? Peptídeos são aminoácidos. Então, o alistim é antioxidante, antiglicante, melhora o metabolismo. O amplified, relaxamento muscular. Então, ele age parecido com um potencializador do Botox, né? O zimo, danos por radiação ultravioleta. O hexapeptídeo, clareia melanócito, queratinócito, fibroblasto. Então, ele trata melasma.
O Sincol, tanto que, ó, até a assinatura da Valéria Dalcol tá aqui, ó. Ele ativa fator de crescimento. O Sinhaican estimula ácido hialurônico. O Matrixil é um mensageiro biológico, então ele vai regular seu fibroblasto. Sabe para que eu uso o Matrixil? Para diluir hidroxiapatita. Para que eu vou diluir hidroxiapatita em soro? Se eu posso diluir hidroxiapatita num produto que ativa o meu fibroblasto. Não concorda que é melhor? É isso, né, gente? É o diferencial. Também existem os fatores de crescimento. O fator de crescimento epidermal, insulínico, fibroblástico, de transformação, vascular e o tecidual, que você também pode associar ao bioestimulador, você pode associar ao PDRN, ao exossoma, aplicar puro, microagulhar. Então, isso aqui também é estética regenerativa. E, para terminar, existem os produtores de energia. Lembra que quando eu estava começando a aula, eu falei da mitocôndria? Lembra que eu expliquei que para o DNA ser lido pelo RNA, eu preciso de ATP? E ATP é produzido na mitocôndria. Lembra que eu falei isso? E eu expliquei para vocês que a mitocôndria, ela só trabalha na presença de produtores de energia. Quem são? Niacinamida, NADH, ATP, NMN. Então, você também pode diluir os seus ativos, exossom, PDRN, peptídeo, hidroxiapatita, nesses produtos, né? Você também pode diluir neles. E aí, as formas de aplicar, vocês me perguntaram e a gente foi conversando. Então, lembrem-se, tudo isso, ó, ativo regenerador, fator de crescimento, peptídeo, que mais? Exossomos, PDRN e Profilo. Isso não é preenchedor, isso não é mescla, isso é ativo regenerador. O que é um ativo regenerador? É aquele ativo que tem o poder de agir no DNA, causando restauração. Isso não é um ouro da estética? Eu restaurar a nível genético. E o mais legal, você pode personalizar, você pode usar associado, você vai usar de maneira sistêmica, né? Observando o paciente como um todo. Você não precisa trabalhar de maneira isolada. Você não precisa deixar de fazer o que você já fazia. Eles são seguros, eles são estudados. Então, existem décadas de estudo desses produtos para a saúde, para a medicina já. E é o futuro mais promissor da estética. Quem hoje pegou um insightzinho para começar a trabalhar com isso daqui, já está se diferenciando do mercado. Eu garanto para vocês. Porque não é todo mundo que trabalha com isso e não é todo mundo que sabe que existe. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei a minha alma nisso daqui, porque é o que eu gosto. Então, assim, eu espero que de coração a maioria de vocês tenha gostado e não tenha achado chato a primeira parte, que era a parte que eu precisava explicar, né? Imagina. Daniela, Sim, tem como disponibilizar para a gente esses slides? tem. Eu vou mandar agora, nesse momento. Não esquece da Obrigada. outra. Vou mandar as duas Professor, para a Inara. professora, lá no PDRN você falou de, de muita alergia que pode acontecer, né? Ó, Tem como a gente testar isso antes? tem. Sabe aquele teste de contato que você faz no antebraço? Você É igual. aplica 2 unidadezinhas? É a mesmo teste de contato. E tenha sempre um Fernegan lá prontinho, né? Ó, gente, eu tô lendo aqui os comentários. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo a quem gostou, A quem tá gente que agradece a senhora, cada vez é maravilhosa. Se vocês me quiserem de novo, eu estou à disposição e podem escolher o tema. É só avisar que eu estarei aqui.
Só uma dúvida, Hum. Antonella. Pode falar. Pode diluir o Botox com o Mesotox? Ele é da mesma família do Miotec? Não sei. Ele é tipo pra gente. Eu faço ele tipo, 45 dias depois da aplicação, né? 30 dias depois do retorno. Você tem que Pra aumentar. Ele é da Mesoestética. Não, então pode. Ele é o hexapeptídeo também, então pode. É, tá, obrigada. De nada. Pessoal, estou à disposição. Passei meu celular na outra aula. Meu Instagram é Antoniela, com 2 L's, Mendanha. E estou sempre à disposição. Querendo mais aula, é só pedir, eu estarei aqui. Como nós vamos receber esses slides? Eu vou mandar para a Inara e ela pode colocar nos grupos. Eu não participo desse grupo. Manda uma mensagem para mim, então, que eu te mando. Tá, eu vou te mandar a mensagem no Instagram, pode ser? Não, me chama no celular que é mais fácil de eu te enviar. 629. Só um instantinho. Ó, que você não responde o WhatsApp. Poliana, me entregando, né? Eu também 629. acho. Eu também acho. Gente, se eu entregar meu celular para vocês agora, vocês choram de dó de mim. 629. Viu? 8401-4754. Ela diz que a falta de interesse pela gavetaria Professor, explica que, para eles, ao contrário do que muitos. 8401. Pode falar, tô ouvindo. 8401, o que mais, professora? 8401-4754. Tá no chat. Alguém colocou. Eu coloquei. Ah, tá. Eu não vi. professor, Sim. deixa eu lhe perguntar sobre o cortisol. Então, no caso aí, para regular, já que no caso você já toma melatonina, teria que tomar o tripnofano ou não? Você vai aplicar intramuscular o 5-HTP. Ou bebê, né? Também tem para comprar 5-HTP na farmácia. Mas eu acho o intramuscular uma via muito mais rápida. Pois é, mas aí eu, nossa senhora, morro de medo de agulha. Não, então compra na farmácia, triptofano. Deixa eu só anotar aqui. Ou 5-HTP. 5-HTP? 5-HTP. Aí, Elaine, nossa, a mensagem já chegou e eu já vi, tá vendo? Vou responder. Aí esse é cápsula, professora? É cápsula. Não, certinho, obrigada. Aí toma uma vez. Toma uma vez ao dia, toma próximo da hora de dormir. Ah, tá, certinho, obrigada. Idoso pode tomar, professora? Pode sim, não tem contraindicação, não. É melatonina, é vida. Ótimo, obrigada. Professora, uma última pergunta. Pode fazer. A concentração do ozônio quando tem uma intercorrência como essa que você Eu relatou uso agora. 5 microgramas. Desculpa. Quanto? Eu não escutei. Desculpa. Eu uso 5 microgramas por ml. Ó, perder a voz. Tá bom, obrigada, professora. Falou demais. Gente, Professora? Mais alguma? Professora, Sim. só uma dúvida. O triptofano compra na farmácia? Compra. Compra sim, tem na farmácia. Aí é Inclusive, dosagem eu vendo, única. tá? Entrego em Goiânia Aí, ó. inteiro. Gente, É ótimo. Poliana, coloca seu telefone aí. A Poliana é minha salvadora, gente. Eu tô na clínica, preciso de um remédio para um paciente, um antialérgico, um negócio qualquer. Chega lá, assim, ó, em 5, 10 minutos. Coloca seu telefone aí, Poliana. É importante a gente valorizar os amigos da gente, né? Os colegas. Aí, Tudo que precisar, e falando que é aluno da Antonella, eu até precisar de medicação com intercorrência, já ajudo também. Podem Isso aí, contar gente. comigo. Vocês entenderam a dica, né? Medicação, aquela, para intercorrência, que a gente não compra, sabe, né? Sacou? O bom é que cada dia ela fica mais expert, porque ela vai ajudar todo mundo. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu digo
que só não tem espaço para aprender quem acha que está cheio. E não existe ninguém cheio, né? A pessoa só é arrogante o suficiente para não abrir espaço para aprender. Eu aprendo todos os dias com vocês, por isso que eu gosto tanto disso aqui. É a Poliana, né? Esse telefone. Poliana, isso mesmo. Sou eu. Prazer. Prazer, amiga. Gente, beijão. Boa noite. Eu adorei, estou à disposição. Tchau. Beijo.